Bom, vamos começar agora o nosso programa apresentando os nossos convidados. Lembrando que o nosso tema de hoje são doenças raras. Isnides Lima Caldas está aqui à minha frente. Ele é natural do Recife, tem 60 anos, pai de Jade Lima Caldas, 13 anos, portadora da doença rara Tay-Sachs, eu não sei como é, depois você me corrige aí. E de Julie Lima Caldas, 9 anos, cantora e declamadora mirim, que também está nos prestigiando aqui hoje. Os primeiros sintomas de sua filha Jade apareceram aos 4 anos, mas o diagnóstico só veio aos 8, depois de uma série de consultas e exames desnecessários. Face ao exposto, decidiu tornar público o caso da sua filha para divulgar o problema e ajudar outras pessoas. Mas a pergunta inicial que eu tenho para você é o seguinte: faça um resumo de como e quando os primeiros sintomas da doença apareceram e foram notados pela família. E o caminho percorrido até o diagnóstico. Então, acredito que isso aí já vai ser uma boa história, né, para você contar, para contextualizar, né, como você entrou nesse universo, né, que até então eu acredito que quando nasceu a sua filha devia ser normal, né, assim, não tinha nenhum sintoma. E a partir dos 4 anos, né, que vocês perceberam alguma coisa diferente. Isso. E que aí, pronto, aí você fica à vontade, viu? E muito bem-vindo mesmo, é um assunto assim que eu acredito ser de grande relevância social, porque como eu falei aqui no início, né, ninguém sabe o que é que vai acontecer com a gente amanhã. Né? A gente saiu daqui, a gente não sabe, espero que não aconteça nada, mas se acontecer, né, a gente vai ter que administrar. Então vamos lá, eu vou dizer Zé Carlos, Isnides. Vamos bem, lá. Boa tarde, PS. Boa tarde aos amigos aqui da TV Ponta dos Seixas. E eu gostaria de agradecer antecipadamente, né, pelo convite. Eu acho que não é todo mundo que se disponibiliza a tratar de um assunto, né, tão sério, né, e que é um tabu ainda, né? Pouca gente fala, né, sobre esse tema, doenças raras. A minha filha Jade, hoje ela tem 13 anos, mas a doença Tay-Sachs, né, foi a patologia que ela foi diagnosticada. Os sintomas iniciais foram a partir de 4 anos, né, aqueles sintomas, né, que chamaram mais a atenção. Porque, de fato, algumas coisinhas, alguns sinais apareceram, né, mas não muito perceptível, né, para a família, para os pais e nem tão pouco para os médicos. Que a gente levava, né, algumas observações nossas. Mas a partir de que ano isso? Isso era com 2 anos, 3 anos, sabe? Bem novinha. São coisas assim, como a percepção maior do barulho, né? O barulho incomodava, né? A luminosidade também era uma outra... Uma fobia, outra, né? A barulho e também a claridade, né? Ela tinha uma característica que geralmente isso acontece com autista. Quando ela brincava, né, tinha os brinquedos, ela tinha uma organização, sabe? Ela enfileirava os brinquedos, sabe? Quando terminava de brincar, ela tinha uma condição natural de deixar arrumado isso, né, de uma forma... Como um toque, né, que o pessoal chama, né? Isso despertava uma curiosidade, né, mas... para os médicos achava que isso era normal. Ela não conseguia de fato formar frases completas, né? Então a pediatra na época dela encaminhou ela para uma... Mas ela falava? Fonoaudióloga, falava, chegou a falar, né? Mas tinha dificuldade de fato de completar frases, né? E a partir de 4 anos de idade, é que começou a aparecer alguns sintomas, né, que de fato, entre eles, andar de ponta de pés, né, inclusive é um sintoma... Do autista também, do né? autista também, né? Pois é, quando se confunde, né, assim... Tem vários sintomas de doenças raras, especificamente da doença da minha filha, que é uma gangliosidose, né, chamada Tay-Sachs, que se parecem muito com os sintomas do autismo. Tanto é que o primeiro médico, inclusive de Campina Grande, né, um neuropediatra, ele diagnosticou minha filha como autista.
né? Mas eu saí convicto dessa consulta que a minha filha não era autista. Então, a partir de 4 anos, onde começamos, de fato, a procurar especialistas até o momento em que a minha filha foi diagnosticada, foram 4 anos. Agora, 4 anos de consultas com especialistas, ortopedistas, pediatras, neurologistas. Mas ela vinha evoluindo assim do desenvolvimento, vocês percebiam isso, que ela ia piorando? Tinha, de fato, como a doença é progressiva, né? De fato, a cada ano os sintomas apareciam, né, de forma mais... Ela começou a gaguejar. Porque o normal, assim, eu agora mesmo, eu tô avô, né? Sim. E a gente vai vendo todas as etapas, né? Que a criança começa a engatinhar, depois quer andar. Sim. Então, e a gente que já foi pai também, a gente já tem uma experiência adquirida, né? Então, é normal de tal e tal idade acontecer aquilo, nascer o dente, aí, né? Porque todo de fato, olha, a patologia da minha filha Tay-Sachs, ela se dá em 3 momentos, né? Que a gente chama de a Tay-Sachs infantil, a juvenil e a adulta. A Tay-Sachs infantil, que é a clássica, né? Que é a maioria dos diagnósticos é nessa fase infantil, a criança, ela praticamente, ela já nasce com apresentando, né, alguns sintomas, né, que aparentemente fica mais claro aos 6 meses. Né, e de fato é a mais grave, porque uma estimativa de vida para a Tay-Sachs infantil é 5 anos de idade. Né. No caso da minha filha, ela veio aparecer os sintomas, né, de fato, a partir de 4 anos de idade, mas o diagnóstico só veio aos 8 anos. Então, se perde muito tempo, né? 4 anos aí, né? Foram 4 anos, né? Agora sim, 4 anos de exames desnecessários, né? Porque são eletroencefalogramas, são tomografias computadorizadas, inúmeros exames laboratoriais, né? Então é uma série de exames desnecessários que a criança poderia poupar a criança e também a família, né? Porque quem tem o plano de saúde, foi o caso da minha filha, tinha plano de saúde, né? Então a gente ainda teve como custear, né, esses exames que são caríssimos. O plano de saúde cobriu até então. Mas muitas consultas com esses especialistas foram particulares, porque o plano não cobria. O plano, no seu quadro, não tinha especialistas para fazer uma avaliação mais precisa. Então, em uma das consultas, em Recife, porque todo o especialista eu procurava sempre por referências, né? Então, eu terminei indo para Recife, com a minha filha Jade, com a mãe. E foi lá que uma médica, a doutora Ana Vanderlinde, ela... Hospital qual? Português? Não, foi uma consulta particular, no consultório dela. Não foi mesmo. Hospital não, no caso? Não, foi uma consulta mesmo. Foi no escritório da doutora Ana. E ela simplesmente, olhando a minha filha, né? Observando. A Jade, observando, ela andando, falando, ela dali mesmo, ela já não deu diagnóstico, evidentemente que não, né? É impossível você diagnosticar. Mas ela desconfiou, vamos dizer assim. Ela, né? já disse, olha, vocês procurem o mais rápido que puderem um especialista, um geneticista. Né? E foi assim que fizemos. Saímos de lá, imediatamente procuramos um geneticista aqui mesmo da Paraíba, conseguimos uma consulta e foi lá que ela fez a prescrição de um exame que, inclusive, muito caro, né? O exoma, que é um exame, um estudo, né, de mais de 20 mil genes, e que geralmente é esse exame, através desse exame, que se encontra o diagnóstico, né, de algumas das doenças raras. E foi aí, a partir desse diagnóstico, né, de fato, é que o mundo desaba aos seus pés. Né? Você entra já num outro contexto. Né? Primeiro tem a luta em busca do diagnóstico. Né? A partir do diagnóstico em si, começa uma outra luta, uma outra jornada, né? Onde de fato as pessoas falam muito nisso, é o período de luto, né? Mas é um período que
E para alguns tem uma fase, mas para quem vivencia isso, para mim é um período que fica constante ali. Interminável. Interminável, né? Porque você passa por vários processos, né? Vários processos, várias fases dessa doença. E como é uma doença progressiva, né? Então você vivencia, né, o seu filho, a sua filha, num determinado momento. Está ali falando, né, com dificuldade, mas fala. Está andando com dificuldade, mas anda. Né? Está respirando e no avanço da doença você vai perdendo esses sentidos, né? Você chega a um ponto que sua filha não fala mais, mas ela sorri, né? Ela já não anda mais, né? Mas ela reage, ela interage. Então você está sempre segurando, né, em uma reação, né? Enquanto ela escuta, enquanto ela enxerga, mas chega um ponto em que a doença avança, né? E você vê o seu filho numa condição, né, que é a condição atual da minha filha, infelizmente, né? Minha filha já de hoje, ela é acamada, ela não interage, né, mais, né, com estímulos, com o corpo, né, com o olhar, com... A gente sente, a gente sabe que ela escuta, a gente sabe que ela, né, ela sabe do que acontece no entorno dela. Mas não consegue reagir. Mas ela não consegue expressar, né? Uma dor a gente sabe quando ela está sentindo dor, incômodo, através de alguma reação que ela, em determinado momento, né, com o olhar, com a face, ou através dos parâmetros. Dos, né? aparelhos, que né? Hoje ela é acamada, ela tem traqueostomia, ela tem a gastrostomia, né? Ela tem a sonda de demora, 24 horas, ela tem o respirador, né, durante também o ventilador, que chama 24 horas, né? Então é uma condição muito difícil, né? Muito difícil. E de fato, é aquela coisa que eu escutava muito no início, né? E eu procuro hoje, com a minha vivência, exatamente falar isso para as famílias que me procuram, aquelas que recebem um diagnóstico, e eu passo para elas que é um passo de cada vez. Não adianta, inclusive assim, eu me sinto numa condição, antes, quando eu estava no início de um processo, onde eu estava buscando informações, em contato com os cientistas, com os estudiosos do mundo todo, com as famílias do Brasil, com as famílias fora do Brasil, em busca de informações, né? Procurando saber informações dos estudos de terapia gênica, né? Enfim, eu estava naquela luta, né? E a família, quando me procurava naquele momento, eu era aqui uma força, né? E passava tudo, né, aquilo para a família, de que ela tem que lutar, ela tem que, vamos lá, vamos chegar, vamos, né? E quando você chega no ponto que chega agora, e vê a condição da sua filha, né, é muito complicado, porque eu não quero passar isso para as famílias que me procuram, né? Porque as famílias procuram saber como é que está o estado atual da minha filha, e é uma coisa que eu não quero passar, né? Eu acho que eles têm que viver isso a cada dia. É luta, eles têm que saber que é uma luta, né? É uma luta cruel, sim, é difícil, mas eles têm que lutar isso a cada dia. Não adianta você antecipar, né, uma condição futura, né, para trazer uma condição ainda maior de sofrimento, né? Eu acho que você tem que viver a cada dia, né, e continuar lutando, porque é uma luta cruel. Eu, num primeiro momento, eu estava exatamente em busca de informações, de estudos, né? E cheguei a viajar, inclusive, né, para uma conferência na Alemanha, fui representando as famílias aqui do Brasil, com gangliosidosis. E a partir daquele encontro em si, daquela conferência, que eu vi todos os estudiosos, os principais estudiosos do mundo ali. Estava lá, 3, 4 dias, discutindo isso com as famílias. E eu presenciei, assim, um certo barrismo, sabe, entre um cientista e outro, um querendo derrubar a tese do outro, e eu voltei numa condição de que, olha, estudos,
de terapia gênica, estudos relacionados à cura da doença da minha filha, isso é uma coisa a longo prazo. O que eu preciso centrar, quando eu voltar para o Brasil, é buscar incessantemente tudo que venha proporcionar uma qualidade de vida para minha filha. E foi essa luta que eu travei com a operadora. E travo, porque não é infinita essa luta. Aí comecei a luta contra planos de saúde, né? Porque você tem um plano de saúde, você pensa que, estamos, né, confortáveis. E não é. O plano de saúde nega tudo. Eu tive que judicializar, uma discussão que precisa É mais uma coisa que até eu gostaria aqui. que você parasse um pouco aí para a gente poder dar um respiro também, né? Sim. No assunto, porque isso a gente pode tratar um pouco mais à frente, porque vai render, né? Porque isso Tem. a gente sabe que isso é complicação até para coisas mais simples. Sim. Se você quer repetir um exame, às vezes eles não autorizam, aí começa, né? E mais quando são exames de um valor maior, né? Isso. Bom, aí a gente estava falando, né? Voltando aqui ao nosso assunto, Snides. Uhum. Qual a principal dificuldade enfrentada pela família ao receber o diagnóstico? Como lidar com o problema em termos práticos? Eu sei que você respondeu isso assim, de um modo geral, mas não focado no que eu estou perguntando agora, para reforçar. Assim, agora eu queria que você fosse bem breve mesmo, Sim, porque, né? Porque fosse no cerne da questão. Pronto, uma primeira dificuldade que as famílias encontram, é exatamente o que eu citei da demora, o diagnóstico tardio. Depois vem aceitar o diagnóstico, eu acredito, né? Exato, aceitar o diagnóstico. O problema maior é exatamente a falta de médicos especializados que conheçam de fato esses sintomas, né? E que façam o encaminhamento correto. Foi o que aconteceu comigo, né? Foram vários especialistas, né, que não acrescentou nada. Nada, absolutamente nada. E um desgaste muito grande, né? Você vê, eu citei, né? Ao contrário da médica lá de Recife, né? Ela só observando, ela não passou, ela não prescreveu um exame. E já tinha passado por inúmeros exames, né? Então, essa médica só no olho, ela fez o encaminhamento correto. Qual é o encaminhamento correto? É procurar um geneticista, fazer um estudo, né, de caso aí. Exames específicos voltados para isso. Para ver o que é nível de DNA, essas coisas, né? Exatamente. Aí foi quando, de fato, aí você vê, mas por que isso acontece? Eu realizei uma pesquisa no grupo, o grupo que eu criei junto com algumas mães. Eu criei um grupo, né, no WhatsApp. Hoje já tem mais de 70 famílias nesse grupo, né? A maioria são protagonistas aí, recebem as famílias nesse momento, né, de angústia, que é o diagnóstico, e fazem encaminhamentos e orientam essas famílias. Eles fazem um trabalho belíssimo no grupo. E eu realizei uma pesquisa até então, na época. Inclusive, essa pesquisa originou 2 artigos do e-book do primeiro Congresso Nacional de Doenças Raras. E a gente tratou dessa questão aqui. E um estudo, dentro desse estudo, eu observei que aqui dentro mesmo da Paraíba, nenhuma universidade de medicina tem a cadeira específica de doenças raras. Não tem. O médico passa 6 anos lá, quando faz especialização, 6, 8 anos, 9 anos numa faculdade, e não estuda doenças raras. Não estuda. Eu não falo nem doenças raras, porque são entre 6 e 8 mil doenças raras no mundo, né? Mas se você estudasse esses sintomas, né, que eu citei alguns deles aqui, e que são parecidos, que inclusive com os sintomas do autista, se os médicos pelo menos eles estudassem esses sintomas, a partir do momento que você recebesse uma criança com alguns desses sintomas, ele, antes de passar tantos e tantos exames, que não dão absolutamente nada. Já ia para essa parte genética. Não dá nada, ele já fazia um encaminhamento correto, que é um estudo mais profundo. Quer dizer, já é um ataque que não adianta nada. Estudo mais tomografia, todas essas coisas, não vai adiantar nada. Para a fase da minha filha, não apresentou nada. Uma tomografia computadorizada, né, não observava nada, não tinha nenhuma deficiência até então. Né? Então, é perda de tempo, é um gasto desnecessário. É sofrimento para a família. Agora você vê, né, esses exames, né, genéticos, né, ele só é possível por conta do computador, né, que antigamente para você decifrar esse DNA, né, eles passaram muitos anos pesquisando, né, foi uma força-tarefa. E hoje, né, eles conseguem
mapear, né? A pessoa, mas, né? mas esse exame, o exoma, que a minha filha fez... Isso é muito caro. Foi o estudo foi fora do país, não foi nem aqui. O material dela foi colhido, sangue, e isso foi enviado para fora do país e essa avaliação foi feita lá. Né? Ela fez 2 exames, inclusive. Aí mostra que fora é um defeito, né? Que é um defeito na geração da pessoa, né? Exatamente. Como a doença rara de origem genética. Né? Porque a maioria, as doenças raras, 80% das doenças raras no mundo, 80% é de Mas no caso você não era primo da sua esposa, não tinha nenhum... Sou primo. Também... É um dos fatores, né? Dos fatores. Isso aqui, você vê, já se sabia disso há muito tempo, né? Tanto que no mundo, de modo geral, assim, hoje em dia se pode fazer uma pesquisa, eu vi uma reportagem uma vez, para saber o grau de compatibilidade que você tem genético. Sim. Porque o que acontece? Às vezes uma família daqui foi para tal cantal, termina se encontrando. Porque o mundo, apesar de ser muito grande, termina sendo muito pequeno. Exatamente. E aí você pode estar se casando com um meio-irmão, com uma pessoa muito próxima, às vezes, sem saber. Mas tem vários fatores, né, que podem acontecer nessa... Esse cruzamento de genes defeituosos, né? Essa mutação. Mas eu estou dizendo assim, que hoje eu digo, se as pessoas tiverem acesso, elas podem chegar nesse nível, eu digo, antes de conceber uma criança, de ver se há algum problema entre elas antes de gerar a criança. E pronto, é uma das coisas que eu falo muito. A gente trata doenças raras como uma coisa incomum, não é? Quando a gente trata dessa patologia mesmo da minha filha Tay-Sachs, ela de fato é uma doença rara. Eu acredito que não tem 100 casos aqui no Brasil, atualmente. Não tem. Mas quando você trata no contexto global, geral, doenças raras aqui no Brasil, você sabe quantas crianças, quantas pessoas têm doenças raras aqui no Brasil? Eu não vou nem colocar diagnosticado, porque esse negócio de diagnóstico é muito complicado. Mas estima-se que aqui no Brasil existam cerca de 13 milhões de pessoas com doenças porque raras. Não é só essa doença em si, né? São várias. Como eu falei. De repente eu acredito que deve ter sintomas próximos, né? Sim. Mas são muitas doenças raras. São outras combinações, né? Inclusive, existem doenças raras desconhecidas ainda. Né? Tem vários casos de crianças que já passaram por todos esses estudos, inclusive do exoma que eu relacionei. Tem a filha de um amigo meu lá de Recife, eu não vou citar nomes, mas até hoje, por tantos e tantos exames específicos, com orientação de geneticista, tudo, ainda não conseguiu o diagnóstico. E isso é uma situação, não é? É a limitação até, eu diria, tecnológica, né? Tecnológica, né? Exatamente. Olha, muitas crianças, elas nascem, né, adoecem e morrem sem um diagnóstico. Isso é uma realidade aqui. E não é pouca não, viu? São casos e casos de pessoas que morrem sem nem ter o direito de um diagnóstico, sem ter passado pelo menos por um tratamento paliativo, né? Ou que deu essa condição de vida que você desse falou, né? uma qualidade de vida para esses pacientes. Infelizmente, a realidade nossa é essa, né? Então, assim, voltando para um contexto muito importante, que está dentro dessa pergunta que você me fez, é quando o paciente, de fato, a família, de fato, recebe o diagnóstico, né? E aí começa a luta, né? Se tem um plano de saúde, começa uma luta contra o plano de saúde. Porque o plano de saúde começa. Primeiro o exoma, primeiro o exame que eu fiz especificamente com a orientação do geneticista, o plano de saúde não autorizou, eu tive que judicializar. Eu tive que entrar com um processo para depois de 3 meses, né, a minha filha ter o direito de passar por esse exame. Né? Só aí então que depois de 3, 4 meses recebemos o diagnóstico. E a partir daí começa essa luta, né, das famílias, que até hoje no nosso grupo, né, que são 70 famílias, a grande maioria, elas não têm o atendimento que a minha filha tem hoje. Né, porque eu consegui... Mas você lutou para isso, Lutei, né? Porque assim, o primeiro momento, quando eu recebi o diagnóstico, eu decidi tornar o caso da minha filha público. Porque era muita informação que eu precisava, sabe? Era muita informação.
E é uma doença totalmente desconhecida, né? Então, eu tornei público e isso me ajudou porque eu comecei, entrei paralelo a isso, a um trabalho de militância mesmo pela causa, né? Eu fui para a Assembleia, eu fui para câmaras municipais, foram criados frentes parlamentares de doenças raras, né? E eu iniciei um trabalho muito interessante com a equipe do HU, e lá criamos a Associação de Doenças Raras da Paraíba. Até então, aconteceu o primeiro Congresso Nacional de Doenças Raras aqui em João Pessoa, o primeiro no país. Foi realizado aqui. Hoje esse ano já aconteceu o 4º Congresso Nacional de Doenças Raras na Paraíba. E uma das bandeiras nossas era criar o Centro Especializado de Doenças Raras aqui em João Pessoa. E hoje é uma realidade, já funciona no bairro dos Bancários. Esse centro de atendimento aos pacientes e familiares. Isso é mantido pelo Estado ou Prefeitura? É a HU, é a Prefeitura Municipal, né? Com HU. E com HU, porque o HU foi que iniciou todo esse processo. Eu tive o privilégio de participar inicialmente desse processo todo. E hoje existe uma realidade, né, aí que João Pessoa pode até se dizer que é um dos polos. É assim, né, vamos do dizer assim, atendimento. é até um exemplo, né? É uma coisa que, lógico, tem muita coisa ainda. Como aqui também tem a parte da cannabis, né, que é muito avançada. Sim, aqui, né? Exatamente, também, é uma outra questão da cannabis que eu gostaria de falar. Então a questão da judicialização, ela se dá nesse processo, seja no início, no meio, no fim, ou de repente... Ou a vida toda, a vida toda, porque você vai ficar brigando. Porque você tem que judicializar a operadora de saúde, que ela não quer, evidentemente. Eu, no meu caso, como o caso de Jade, já era um caso conhecido, público, e a minha militância em assembleia, em câmaras municipais, enfim, a operadora de saúde inicialmente não, mesmo sendo um plano mediano, ela começou a me atender nas necessidades de terapias. Com receio, né? Com receio. Terapias, quando a minha filha precisou de home care, o plano de saúde, até então, ele começou a... Aí chega um momento em que você tem que judicializar o Estado e a União, foi o caso, né? Eu judicializei, a minha filha hoje tem uma home care completa de tudo, absolutamente tudo. É um hospital em casa, né? É um hospital de casa, com equipamentos, enfim. Se o médico faz uma consulta, tem uma equipe multidisciplinar, o médico prescreveu uma receita aqui, o final do dia a medicação chega. Né? Então é uma condição que infelizmente 99% não tem. Infelizmente, é uma situação cruel. Eu que vivencio isso com esses amigos e colegas familiares do grupo, é uma situação cruel. E não é Nordeste não, viu? É a nível mesmo de Sul e Sudeste, sabe? Que acontecem coisas absurdas. Pessoas que têm que alugar um aspirador, um respirador, sabe? Equipamentos para manter a criança respirando ou tendo que tirar a secreção da criança. Você tem que alugar, porque a gestão pública, seja do município ou seja do Estado, não disponibiliza. E quando você tem uma operadora de saúde, você tem um plano de saúde, eles ainda colocam dificuldade, sabe? Coisas absurdas ainda que eu acho que é bom falar. Eu mesmo, quando a minha filha ainda estava em Campina Grande ainda, no início de todo o processo, sem ter um diagnóstico ainda, que ela precisou de um internamento num período mais longo lá em Campina Grande, a operadora de saúde procurou a médica pediatra, que acompanhava a minha filha nesse internamento, e pediu para que a médica desse alta a minha filha. A minha filha estava com pneumonia, num pulmão, curou, passou para o outro. Então era um internamento de 15 dias. É porque tem um protocolo, né, inclusive, né? Pois a operadora de saúde procurou a médica para que ela desse alta, para que minha filha continuasse o tratamento em casa. E a médica negou. Né? Tem operadoras de saúde que chegam para a família para você cancelar o plano de saúde. Você imagina? Igual seguro. Você imagina igual isso? Igual seguro. Mesmo com seguro eles fazem isso também. Há cerca de 15 dias eu recebi uma ligação de um pai desesperado, uma pessoa de certa influência, em Campina Grande e tudo, e ele dizendo para mim, sabe o quê? Que
que a operadora de saúde, ele judicializou, né? Colocou na justiça a operadora de saúde para ter a home care em casa. Né? Então ele conseguiu isso, uma luta cruel com essa operadora de saúde. E ele conseguiu, não é? Enfermeiros 24 horas, né? O atendimento, medicação, enfim. Você sabe o que é que ele está correndo risco agora? Diz que a operadora de saúde está judicializando para tomar a home care, para tirar a home care do filho. Quer dizer, fazendo o inverso. O inverso, tirar a home care do filho, né? Para que esse filho, né, vá para o hospital, vá ser tratado no hospital, entendeu? São casos absurdos complicado. Que a família tem que se deparar. Mas vamos dar uma pausa para dar uma leiturinha aqui nos nossos... E para fazer, porque senão não vai dar tempo, viu? Que a gente já está bem adiantado aqui na hora. Deixa eu ver, a gente parou aqui, foi... Depois teve Jorge Souza Leão, meu amigo Snides, guerreiro da fé e do amor. Depois Paulinho comentou, essa Julie é demais. Depois nossa querida Julie, a sanfoneira mirim, linda e grande cantora. Olha, vai ficar muito convencida não, viu? Aí depois Diana Moura Lucena. Diana Moura. Parabéns Snides e Julie, vocês Obrigado. São demais. O Paulinho falou aqui, infelizmente não é dada a devida atenção para as doenças neurodegenerativas. Existem muitas famílias por esse Brasil que perdem seus filhos sem saber o motivo e qual a doença, né? Aquilo que você já falou. Julie, siga em frente, aqui é o Adalberto Ferrari que está falando, viu? Nesse talento, e quando gravar um single ou CD, não deixe de enviar para a nossa rádio, recordar para bem, tá vendo? Obrigado. Para tocar lá na rádio, ele toca mesmo. Ele faz um especial só de música da Paraíba. Aí o Paulinho ainda continua aqui, diagnósticos errados que acabam gerando uma falsa esperança aos pais e familiares. O Adalberto continua, sobre doenças raras, lembramos aqui da querida jornalista Eugênia, né? Que também tá, né? Tem uma síndrome da pessoa rígida, descoberta também pela cantora Celine Dion. Né? Quer dizer, que atinge a todos, né? O que a gente estava falando aqui. Ninguém pode dizer que não vai ter aquilo, porque ninguém sabe, né? O que é que pode acontecer. Assuntos de doenças raras são importantes para esclarecimentos à população. Parabéns, o Snides, por nos informar sobre o caso da sua filha. Obrigado. Diógenes de Figueiredo Leite. Estes planos de saúde abusam do nosso povo, uma vergonha. Deveriam serem punidos com todo o rigor da justiça. Porque o grande problema é como educação. O cara coloca uma faculdade, mas é para ganhar dinheiro. Não é para ensinar. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Lógico que quando você tem uma coisa pública, aí você consegue direcionar. Mas o empresário, ele quer o dinheiro, meu amigo. E normalmente essas coisas são de capital aberto. Então, quem é sócio na empreitada quer o quê? Quer o dinheiro. Então, quem está preocupado com o ensino, no final das contas. Então, isso tinha que ser muito bem regulado. O governo tem que estar em cima. Porque se deixar do jeito que a coisa vai, as faculdades estão quase uma brincadeira, sabe? Tu faz que aprende, eu faço que ensina. É tanto que eu deixei de ensinar por conta desse contexto perverso que virou o ensino privado no país, entendeu? E é muito complicado. E aí a gente levando isso para a saúde é um Deus nos acuda, porque realmente os planos de saúde, eles não conseguem dar suporte a esses casos, porque é um grande investimento, então eles querem lucro. Então, quanto menos as pessoas adoecem, paga melhor, né? O ideal do plano de saúde é igual ao seguro. Você paga a vida todinha e cancela, ele quer que você cancele para nunca nem receber nada. Pagou a vida todinha e não recebe nada, no final das contas. Porque você sabe que seguro, ele vai aumentando. Chega um ponto que não compensa mais você pagar. Então, seguro só serve... Quando você mais precisa, você não pode para quem pagou pouco e morreu cedo. Só nesses casos que são raros, né? Que acontece. E aí eles vão pressionar para você cancelar. Pois é, Snides, olha, é um assunto realmente que precisaria de mais tempo, mas eu acredito que o recado está dado. Então, acho que o importante é a gente jogar a semente. Então, quem tiver interesse, vai pesquisar, porque na internet eu acredito que tem muita coisa. Tem o próprio Snides aqui, que eu tenho certeza que ele vai atender. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser se dirigir a ele, vai nas nossas redes sociais, né, Snides? Então, estão todos conectados já, que a gente tem posts comuns. Então, se você for no Festar Muito, for na Julie,
for na própria Jade também, que está lá, Jade Caldas, né? Que ele tem um perfil da filha. Tem Instagram e YouTube, e tem o perfil do Snids também, que não é um nome muito comum, né? Se você botar Snids, eu acho que não vai aparecer muito, não. Né? Então, e tem do PS Carvalho também, então, e da TV, né? E o da TV Ponta dos Seixas. Então, se você for em qualquer um desses perfis, você vai achar algum post lá, né, que tem relação com todos. Então, fica fácil de você localizar. E eu tinha colocado aqui no final, que foi que eu disse aqui, ó, essa parte de estudos e pesquisas, né, terapias gênicas, mas eu acho que, de um modo geral, você falou tudo. Assim, eu tinha feito umas perguntas até baseado no que você tinha me dado uma sugestão de pauta, né, dos assuntos. Tem um assunto muito importante e da cannabis, que não vai dar tempo, é o da cannabis, né, porque, de mas fato... Eu acho que, deixa eu ver quanto é que a gente tem aqui. Temos aqui 3 minutos, porque ainda tem que fazer aquela frase final e ela termina cantando. Porque dentro do tratamento, né, porque é um tratamento de fato paliativo, algumas dessas medicações elas são importadas, mas tem também o tratamento com canabidiol. Né? E no caso de Jade, isso foi determinante para uma condição atual dela. Num período? Antes, durante e agora. E agora, né? Ainda continua usando. Porque assim, a minha filha, ela usou a cannabis, o óleo CBD, antes do diagnóstico. Por quê? Porque minha filha, ela tinha, né, isso é característica da patologia também, acordava à noite, mas assim, acordava à noite, ela ficava sentada e... Agitada. E não voltava, né, e ficava, enfim. E a partir do momento que foi até um amigo nosso aqui, Giovanni Júnior, que me indicou, não é, a Abraça Esperança. Ele disse assim, você precisa ir lá, rapaz. O óleo tem uma indicação extraordinária para essa questão e tal. E eu vim aqui. E ela começou a tomar o canabidiol. E isso, olha, automaticamente, parecia um milagre. Ela começou a dormir, né? Realmente o efeito do remédio é real, né? E eu mantive o óleo, o CBD, da Abraça Esperança, e inclusive, na primeira consulta que eu tive com um especialista, depois do diagnóstico, foi com um médico, um estudioso a nível internacional, o Dr. Charles Lourenço, lá em Ribeirão Preto, ele me disse uma coisa, inclusive, na época, que disse, olha, a sua filha não tem, ela foi para lá com 8 anos de idade, né? Ela disse, ela não tem convulsões, possivelmente o óleo ajudou a retardar, não é, essas convulsões dela. Ela não tem. Até ela chegar nesse estado também, né, agora, então ajudou nesse sentido. A minha filha chegou a ter, depois, cerca de 9 convulsões por dia, entre convulsões médias e fortes. E foi testando o canabidiol, eu testei 4 tipos de óleo, canabidiol. E chegamos a um deles com uma dosagem, testando dosagem, que zerou as convulsões da minha filha, com uma coisa que não é tão simples assim. Né? Tem muitas crianças que não conseguem. Então, gente, quem tem preconceito ainda, né, com esse tipo de medicação... Não, a minha filha, hoje, ela não tem convulsões. E você imagina você se deparar com um filho seu tendo convulsões 9, 10, 30, 50 vezes, como tem alguns pacientes que têm convulsões. Eu não consigo nem imaginar. Diariamente, você, né, nem queira, porque é uma coisa terrível e essas convulsões, elas foram zeradas com o uso do canabidiol e alguns anticonvulsivantes. Só que eu brigava, brigava entre aspas, brigava no bom sentido com a neurologista da minha filha, que eu queria que ela tirasse os anticonvulsivantes e deixasse só o óleo, né? E ela, ao mesmo tempo, de certa forma, ela não tirou, mas diminuía a dosagem. Mas diminuía a dosagem ou não aumentava, porque minha filha ia ganhando peso e a dosagem não aumentava. Então, isso era uma condição, né, de redução de redução. Cada massa corpórea, né? Então, o óleo, para mim, é a principal medicação da minha filha hoje, é o canabidiol. Pois tá bom, vou ler aqui um último comentário aqui de Kátia Corte de Almeida, que ela, não sei se vocês conhecem. Kátia, isso. Parabéns, Nid e Julie. É muito lindo toda a dedicação de vocês com Jade, que Deus continue abençoando vocês. Amém. A todos nós. Obrigado, Kátia.
Pois é isso. Desde que estão dando aqui, Paulinha que deu parabéns pelo programa, tenho certeza que deu uma esclarecida para muitas pessoas. E é um grande abraço a todos. E logo estaremos chegando por aí, meu amigo. Olha, você está dizendo que vem. Estamos ansiosos falou aqui das visitas que eles fazem, né? Bom, e é isso. Eu queria agradecer a Julie, agradecer a vocês, Nides, por ter assim, colocado isso aqui, né, na TV, porque a TV Ponta dos Seixas, ela tem essa missão, o Carlinhos, ele dá essa liberdade da gente colocar esses assuntos em pauta, entendeu? Que são importantes. Não só visar a audiência, né? Que tem muita gente que só visa a audiência. Uhum. A gente visa conteúdo. Sim. Então a gente quer prestar um serviço para a sociedade. Uhum. E eu acredito que programas como esse, eles são necessários, né? Não é um assunto bacana da gente estar lidando, né? O pessoal só gosta de festa é bom também. Uhum. Mas a gente precisa tratar desses assuntos, claro, né? Que são delicados. E não é fácil para mim, viu? E foi bom também porque, no caso, você tem esse contraponto na sua própria casa, né? Sim. Enquanto você tem uma pessoa que está nessa situação, que é sua filha também, mas você tem outra filha que ela precisa viver também, ela precisa, né? Isso, exatamente. Continuar, né? Ao mesmo tempo que, evidentemente, a minha preocupação com ela sempre foi grande, para tirar ela um pouco desse contexto, né? De doença, home care, 24 horas em casa, mas a Júlia, ela tem um papel importantíssimo nesse processo. Tanto com a irmã, com a mãe e comigo. Porque ela se você olhar nas redes sociais, né, de 6 anos para cá, você vê a relação de Júlia com Jade, é uma coisa lindíssima, né? Ela cantando, ela fazendo carinho, ela declamando. Interagindo, né? Um envolvimento lindo que ela tem, né? E ao mesmo tempo o cuidado que ela tem com os pais. A Júlia. Então, é uma coisa que é difícil explicar, né? Ou talvez não, mas que Júlia, ela tem uma importância muito grande no contexto geral, né? Tanto da doença da irmã, como no cuidado com os pais, né? E, enfim, e ao mesmo tempo, né, tá aí, né, 9 anos de idade e amando a cultura, é uma coisa lindíssima essa relação que ela levando tem com a cultura. um bom conteúdo, né? Exato, trilhar no bom caminho. Enfim, mas eu queria agradecer, né, imensamente, né, pela oportunidade. Eu sei que o assunto realmente ele é complexo, né, é amplo, porque eu vou lhe dizer, se eu falei 10% do contexto mas eu acho que deu para dar uma ideia, né, das pessoas e irem atrás, né? Foi ótimo, a sua abordagem, ela facilitou, inclusive, né? Porque eu estava muito preocupado. É tanta coisa, como é que eu vou? Não, mas de fato, né? vai. Então, o seu comando aí foi extraordinário, eu agradeço demais. Carlinhos é uma pessoa que sempre me recebeu aqui, e a Júlia de braços abertos, e eu me sinto em casa toda vez que eu venho aqui. Então eu gostaria de agradecer imensamente também, e eu quero que você leia essa frase, a última, para ver se não tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Eu sou a chama da vela que te ilumina e guarda nas noites escuras. É sua peça? É minha. Yes, Carvalho. Pois é, né? Eu acho que eu acertei das frases também, né? Pra gente. E agora, né, pra gente dar um respiro, né? A gente vai ter aí essa alegria, essa jovialidade aí. E música nordestina, né, meu amigo? Isso aqui é importante também. Que não é uma música qualquer, né? Então vamos ouvir agora Juazeiro. Vamos lá? Juazeiro, não te lembra quando nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Ah, Juazeiro, como dói a minha dor. De Juazeiro, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, como dói a minha dor. Onde anda meu amor?
solidário a minha dor. Ai, Juazeiro, não me deixe assim roer. De Juazeiro, tô cansado de sofrer. Ai, Juazeiro, eu não aguento mais roer. De Juazeiro, tô cansado de sofrer. Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu. No teu